Hoje o Senhor falou muito comigo aqui, através da obediência total, né? E o capítulo que ele utilizou foi em Êxodo 4, tá? No versículo 24 até o 26, que diz: Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. E ele disse: Sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou, ela disse, marido de sangue, por causa da circuncisão. Gente, aqui nesse capítulo, o Senhor está chamando Moisés para ir até o Egito libertar o povo, tá? E logo no início, a gente vê aqui na trajetória de Moisés, ele negando esse chamado, né? Por quê? Porque ele achava que ele era pequeno, ele achava que ele não ia ter condições de cumprir com o propósito, e ele achava que Deus poderia enviar outra pessoa. Mas quando Deus chama uma pessoa, Deus quer enviar aquela pessoa, né? E aí o Moisés tenta ali negociar com Deus, por que tu não enviou outra pessoa? Por que tu não... Deus vai e ira-se com Moisés, porque depois de Deus mostrar tudo, né, revelar para Moisés, dar a ele sinais de que o próprio Deus estaria com ele, que o povo iria acreditar nele, o Moisés aqui tenta negociar, tenta fugir desse propósito. E aí Deus vai e ira-se com ele. Quando Moisés, enfim, decide ir, ele pega sua mulher, seus filhos e leva, né, junto com ele. Chegando nessa estalagem, o Senhor vai de encontro com Moisés para feri-lo, para matá-lo, né? E aqui Deus está usando a Zípora para evitar a morte de Moisés, né? Como Deus usou ali em todos os capítulos anteriores, alguém sempre para proteger Moisés, né? Para livrar ele da morte. Se você for ali no capítulo 1, tá ali a mãe, a irmã, a própria princesa, né, do Egito, todas foram usadas por Deus para evitar a morte de Moisés. E aqui, mais uma vez, Deus está usando alguém para evitar essa morte, que é a Zípora. E por que Deus ia matar Moisés? Porque Moisés simplesmente deu uma de querer obedecer a Deus parcialmente. Tá bom, Deus, eu vou. Agora eu tô indo ali a encontro do Egito para libertar o povo. Só que o Moisés esqueceu de uma pequena coisa, um pequeno detalhe que fazia total diferença aqui no contexto, que era a circuncisão. Todos os hebreus precisavam ser circuncidados, hebreus homens precisavam ser circuncidados. E Moisés falhou em circuncidar os seus filhos. E aqui, o que acontece, né? É que Deus vai recolher isso de Moisés. Deus vai tratar de Moisés aqui agora. Por quê? Para Deus, não importa se você está obedecendo uma parte. Deus quer que você obedeça totalmente. Então, quando Deus vai até Moisés para matar, a Zípora, que já sabia disso, vai lá, corta o prepúcio, joga nos pés de Moisés e diz: você é um marido de sangue. Por quê? Porque na cultura midianita não existia essa cultura de circuncidar, já que é para o povo hebreu. Isso, a aliança de Deus com Abraão. Para a cultura egípcia também não tem isso. E aí é o detalhe: o Moisés foi circuncidado. Por quê? Porque ele cresceu dentro da família hebreia. Ele cresceu com os hebreus, né? Então, os 3 primeiros anos de vida dele foi com os hebreus. Mas, para os egípcios, que foi o povo que ele cresceu depois, né? Que ele realmente se tornou adulto, e foi a cultura que ele aprendeu, isso não existia. Então, o Moisés, ele recua ali, mas isso aqui não é para mim. De repente, isso aqui é só para quem foi criado nessa cultura. E aí, ele se recusa a fazer a circuncisão dos filhos. E o que acontece? Deus vai para matá-lo. E, gente, aqui nesse capítulo, eu quero que, assim, a gente enfatize nesse momento 2 coisas. A primeira, Deus tinha propósito com Moisés. Sim. A segunda, Deus ia matar Moisés. Também sim. Aí a gente fala assim, mas quem tem propósito, quem tem promessa, não morre. Morre. Se não cumprir, se não obedecer totalmente, morre. Porque o plano de Deus aqui é que nós, como filhos, nós, como os aliançados com Ele, obedeça totalmente. Deus não tem prazer no desobediente, né? Não é à toa que todo o nosso problema hoje com o pecado está voltado na desobediência. Se formos lá um pouquinho lá atrás, lá no Éden, por que Deus tira
Adão e Eva do Éden, pela desobediência. Eles não mataram, eles não roubaram, eles não fizeram nada disso, mas eles desobedeceram uma palavra, que é não coma. Eles vão e comem. E aqui, Deus está fazendo a mesma coisa com Moisés. Deus está indo ferir-o, por quê? Porque ele está desobedecendo. E quando ele fala ali, toca, né? Ele toca a Zípora, né? Mesmo a Zípora não tendo, assim, tamanha consciência da vida com Deus, Deus vai e toca ela. E ela vai e cumpre aquilo que o Senhor já havia pedido a Moisés, né? Que é a circuncisão do filho. E quando ela faz isso, né? Automaticamente anula a sentença de morte na vida de Moisés, né? Então, para nós hoje, qual é o plano de Deus na nossa vida? Obediência total. Se nós estamos vivendo com o Senhor, mas não estamos obedecendo, estamos fazendo para o Senhor, mas não estamos obedecendo, porque Moisés estava fazendo para o Senhor, ele estava indo fazer, ele estava indo cumprir, ele estava no caminho para cumprir o plano de Deus de salvação na vida lá dos hebreus. E aí, o que acontece? Deus vai e fala, se não for total, se a obediência não for total, não adianta você pregar, cantar, ministrar, trazer pessoas para mim. Não adianta falar de mim. Se não é para obedecer totalmente, não adianta falar de mim. E, gente, essa palavra está falando aqui comigo também. Antes de falar com você, ela falou comigo. Então, por isso que eu tô aqui impactada com essa palavra. Porque Deus, ele busca, né, filhos obedientes, filhos que obedeçam, né? Quando ele trata Israel aqui como Israel é meu filho, ele fala aqui, ó, no 22, Israel é o meu primeiro filho, meu primogênito. Então aqui, Deus, tem gente que fala assim, por que Deus vai lá para ferir os egípcios, né? Deus é um Deus justo. Os egípcios feriram primeiro o filho dele. Os egípcios feriram de escravidão, de opressão, o filho dele. E quando Deus envia Moisés, Deus escuta a oração de um povo que está sofrendo, para daí ir atrás de Moisés. Nós já lemos aqui os capítulos anteriores. Deus ouve o clamor do seu povo e aí vai atrás de Moisés. E nisso aqui é que há o grande impacto. Porque quando Deus escuta o clamor do povo, ele se compadece daquele povo. Ele fala, quem é que está oprimindo o meu povo? Quem está oprimindo o meu filho? E Deus vai cobrar isso lá do faraó. É por isso que Deus mata ali os primogênitos do Egito. Por quê? Porque ele está tratando de justiça. Ele está tratando de justiça com um povo que foi injusto. Um povo que tratou mal o seu primeiro filho. Então, Deus, ele é um Deus justo, tá? E aqui a gente vê todo esse processo acontecer, porque Deus não ia poupar também o Moisés. E aqui, se Deus não ia poupar o Moisés, que é o enviado dele, porque Deus pouparia um povo que oprimiu, né, o filho dele, o primogênito dele, Israel. Então, só pra gente recapitular, a obediência, ela tem que ser total. Deus é um Deus justo, vai te tratar com justiça, vai te defender, vai cuidar de você e vai ser o seu pai protetor, mas ele é um Deus justo. Se você não for um filho obediente, o Senhor simplesmente te lança fora, porque é assim que a palavra de Deus está nos dizendo hoje, tá? Obedeça ao Senhor, porque essa obediência precisa ser total e não parcial. Obediência sem renúncia não é obediência. Então você precisa renunciar àquilo que está te impedindo de ser um filho obediente no total, tá? Para que você viva e a plenitude da vontade do Senhor. Bom dia, Deus te abençoe e guarde você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.